precisamente do seu presidente, em que vão agora estar presentes o Dr. Nicolau Santos e o Dr. Joaquim Carreira, que é o diretor, o Sr. Presidente e o Sr. Diretor da área de áreas de suporte. A grelha que vai ser aplicada são 10 minutos para uma intervenção inicial por parte da Lusa, e seguido de 3 minutos por cada grupo parlamentar. Para finalizar, temos novamente 10 minutos para, desejavelmente, responder às questões que tiverem sido colocadas. Sem mais atrasos, passo então a palavra ao Sr. Dr. Nicolau Santos. Obrigada. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer à Sra. Presidente ter aceito o nosso pedido para virmos aqui falar da situação da Lusa e quero agradecer também a disponibilidade dos senhores deputados e das senhoras deputadas para nos ouvirem aqui. Eu gostava de dizer rapidamente 2 ou 3 coisas que têm a ver com o que se passa neste momento na comunicação social em Portugal, onde há uma crise grave, complicada, e essa crise grave tem levado a que a Lusa venha a ter um papel crescente de apoio aos órgãos de comunicação social em Portugal. Nós, neste momento, temos, em termos de pagantes, temos 493 clientes pagantes, temos 187 comunidades a quem fornecemos o serviço gratuitamente em todo o mundo, e destes 493 clientes pagantes, 134 são da comunicação social em Portugal. Portanto, há 134 órgãos em Portugal que dependem da Lusa para trabalharem diariamente e dependem, em particular, da nossa agenda, que é fundamental para saberem o que se está a passar no país. Além disso, temos 62 clientes na chamada lusofonia, em particular ou quase exclusivamente nos países africanos de língua oficial portuguesa. Pois bem, a Lusa tem, como sabem, um contrato de prestação deste serviço com o Estado. Este contrato de prestação foi de 15 milhões de euros até 2013. Depois, com a crise entre 2013 e 2015, baixou para 10 milhões de euros e, a partir de 2016, na anterior legislatura, subiu para 12,8 milhões de euros. Acontece que, e este é o primeiro óbice que nos levanta dificuldades em termos orçamentais, mesmo durante a crise, este contrato, como está estipulado em todos os documentos que temos assinado, é sempre anualizado pela inflação. Desde 2016, esse contrato não é anualizado pela inflação. E, portanto, nós teríamos, só por essa via, teríamos mais 400 mil euros, um pouco mais de 400 mil euros, se o contrato estivesse a ser cumprido por parte do Estado relativamente ao que foi acordado. Depois, em matéria de produção, nós temos neste momento 15 milhões de conteúdos na nossa base de dados, que é um aumento de 12% em relação ao ano passado. Todos os dias a gente disponibiliza cerca de 500 notícias, 494 notícias, 138 fotos, 16 vídeos e 32 áudios. Nós trabalhamos hoje em dia não apenas para a imprensa escrita, trabalhamos muito para as televisões e trabalhamos muito para as rádios. Rádios nacionais, rádios locais, rádios regionais. E todas elas dependem muito de nós. Nós estamos, a Lusa é a única multinacional de informação em língua portuguesa. Não há nada igual à Lusa no Brasil e nem em nenhum dos países africanos de língua oficial portuguesa. Nós estamos em 5 continentes e em 21 países. E isto é uma força enorme que se insere nos objetivos estratégicos que nos foram traçados no encontro no contrato de programa com o Estado, que é a defesa dos interesses estratégicos do Estado português e a defesa da língua portuguesa. Agora, questões orçamentais que são sempre um pouco mais maçadoras. Nós, como digo, desde 2016 recebemos 12,8 milhões de euros, mas nunca recebemos esse valor. Esse valor tem, no nosso acordo, existe algo singular, digamos assim, que tem a ver com o facto de, se nós não conseguirmos aplicar o orçamento que nos é atribuído todos os anos, no final de cada ano temos de devolver dinheiro. E, por exemplo, em 2016 tivemos de devolver 1,4 milhões de euros. No ano seguinte foram 1,2 milhões, e, enfim, tem sido sempre assim. Ora, sendo a Lusa uma empresa tecnológica, faria sentido que este dinheiro, que não conseguimos aplicar, pudesse transitar para um fundo de modernização tecnológica da empresa. E porquê é que nós não conseguimos aplicar? Em primeiro lugar, essencialmente, porque os orçamentos nunca são aprovados e nunca entram em vigor no dia 1 de janeiro. Só para terem uma ideia, em 2016 o orçamento entrou em vigor em setembro.
setembro de 2016. E, portanto, em setembro de 2016, como é óbvio, a parte do investimento não é possível cumprir, porque nós temos de lançar concursos públicos, adjudicar, pode haver contestação aos concursos e, portanto, 4 meses, 5 meses, não dá para executar. E assim foi seguindo. Em 2017 o orçamento foi aprovado em junho, em 2018 foi aprovado em maio, este ano foi aprovado em 19 de julho e, portanto, tudo isto nos levanta enormes dificuldades em termos de execução orçamental. Portanto, é um círculo vicioso, digamos assim. Quanto mais tarde nos aprova um orçamento, mais dificuldade nós temos em cumprir o investimento e chegamos ao final do ano, temos de devolver o dinheiro que nos faz falta para modernizar a empresa. Em 2018, nós conseguimos, apesar de tudo, fazer um investimento, porque quando eu cheguei à empresa, entendi que a empresa precisava realmente investir e andava com uma média de investimento de 200 mil? 50 mil euros. Chegou a 50 mil euros. Conseguimos, em 2018, investir 800 mil euros. Demos um grande salto em frente. Este ano, devido às contingências orçamentais, já estamos a reduzir para menos de €500 mil. E para o ano, com o quadro que eu agora irei traçar, não conseguiremos investir senão 200 mil euros e veremos se conseguimos investir os 200 mil euros. Isto para uma empresa tecnológica como a Lusa é dramático, devo dizer. Bom, gostava de dizer ainda que o que é que nos levanta dificuldades adicionais em matéria orçamental? É o facto de, no quadro das decisões que foram tomadas pelo Estado, pelo governo português, nós também tivemos de proceder à integração de precários na Lusa. Integramos 23 precários na Lusa. Isto aumentou a nossa folha salarial em cerca de €500 mil. E não tivemos qualquer apoio para resolver esta situação. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma situação grave, que também no Estado também foi, de algum modo, resolvida, que tinha a ver com as não avaliações que não foram feitas na Lusa entre 2011 e 2019. Ora, essas não avaliações, segundo o acordo de empresa, leva a que todos os trabalhadores recebam a classificação de excelente por cada não avaliação que seja atribuída à empresa. E, portanto, quando isso acontece, os trabalhadores têm direito a progressões na carreira, têm direito a aumentos, etc. E, portanto, por essa via, só por essa via, para regularizar essa situação, nós temos encargos de mais 700 mil euros. Portanto, no essencial, os nossos encargos salariais aumentam cerca de 1,2 milhões de euros em velocidade de cruzeiro, sem termos nenhum apoio para podermos responder a esta situação. E, portanto, a Lusa, que se orgulha de ter sempre cumprido os seus orçamentos, e eu dei essa garantia ao Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, no verão do ano passado, e que penso que deve continuar sempre a cumprir, neste momento encontra-se numa situação dramática devido a estes encargos que nos foram impostos por decisões que vieram de fora, completamente legítimas, é óbvio, mas que não tivemos nenhum apoio para as resolver e não temos nenhuma capacidade para, de algum modo, as inverter. E porquê? Porque penso que têm consciência que, neste momento, a comunicação social em Portugal, mas também nos países de língua oficial portuguesa, onde estão os nossos principais clientes, está toda com enormes dificuldades. Todos os dias nos pedem mais coisas por menos dinheiro. E todos os dias temos clientes que protelam os seus pagamentos, que adiam os seus pagamentos, apesar das nossas avanças serem bastante baixas. E, portanto, esta situação, com estes encargos adicionais que apareceram de repente, deixa-nos numa situação muito frágil para o orçamento do próximo ano. Portanto, tendo tido esse aumento de gastos operacionais, nós o que estamos a fazer para o orçamento de 2020, e já elaborámos uma primeira versão que foi recusada pelo Conselho de Administração porque nos deixava ou com a tesouraria negativa ou com resultados negativos, e, portanto, pediram-nos para fazer uma nova versão, e essa nova versão, o ajustamento só é possível fazer através de corte de investimento. Não há outra maneira de tentar acomodar esta situação senão através desse corte de investimento. E, portanto, eu estou muito preocupado com o que se vai passar para o próximo ano. Nós vamos, obviamente, apresentar um orçamento. Esse orçamento, no papel, será um orçamento que terá tesouraria positiva, terá resultados positivos, mas temo, sinceramente, que no final do ano não seja assim. Mas nós elaboramos esse orçamento e não incluímos nesse orçamento, porque não tínhamos indicações até agora, os aumentos salariais para este ano,
que estão alinhados com os aumentos salariais da função pública. Portanto, se houver aumentos salariais da função pública, nós teremos também de proceder a aumentos do mesmo montante para a Lusa. E se isso for assim, então não há nenhuma dúvida que nós teremos no final do próximo ano um orçamento negativo. E, portanto, este é um quadro, não é brilhante, provavelmente já ouviram isto de muitas entidades, muitas instituições, mas gostava de vos dizer que nós hoje em dia somos um suporte indispensável para órgãos de comunicação social em Portugal e nos países de língua oficial portuguesa, em particular os africanos. E nós, neste momento, estamos a equacionar claramente o facto de termos de reduzir a nossa cobertura noticiosa, porque precisamos de cortar custos, precisamos de diminuir os nossos encargos e não se consegue fazer isto já apenas pelo corte de investimento, temos de começar também a cortar na parte da operação jornalística, o que, do meu ponto de vista, é bastante grave, porque o impacto não é só para nós, é para todos os nossos clientes. Enfim, haverá seguramente possíveis soluções que podem ser apresentadas, mas este é um quadro que eu deixo aqui para Vossas Excelências. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Antes de passar a palavra aos parlamentares, vou dizer que vou ter que me ausentar por volta das 11h20. Existe hoje, agora às 11h30, uma reunião de presidentes com o Presidente da Assembleia da República, onde eu naturalmente terei que estar presente. Mas a nossa vice-presidente, Filipa Roseta, irá substituir-me. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Rosário Gamboa, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, que ainda hoje me tinha dirigido aos mesmos, e cumprimento de forma muito cordial o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa e o Sr. Diretor das áreas de suporte. Dizia-lhe que a sua exposição, de facto, é muito importante, em particular no que refere ao papel crucial da Lusa, naquilo que classificou e muito bem a defesa dos interesses estratégicos do Estado português. E gostava-lhe de dizer que temos consciência disso e, em particular, a leitura do vosso plano de atividades de 2019 atesta-o de uma forma extraordinariamente veemente. A agência Lusa, para cumprir a sua missão, nós julgamos que ela passa fundamentalmente por dois pilares: uma estratégia e financiamento. O anterior governo deixou como legado uma agência de notícias sem um contrato que definisse essa estratégia e uma empresa completamente carente de recursos financeiros e humanos suficientes para se cumprir esta missão de serviço público. Atualmente, a Lusa tem uma estratégia, como o Sr. Presidente do Conselho de Administração acabou de referir, que é substanciada num contrato de prestação de serviços com o Estado e que valoriza a missão pública que lhe está atribuída. Tem um jornalismo independente, pluralista, isento e rigoroso, tem um financiamento estável, ainda que tenha sido reduzido, tendo-lhe sido atribuída em 2016 uma indemnização compensatória a 3 anos, com um aumento de 20,3% face a 2015, como também referiu bem. Este foi um caso único na administração pública na altura. A Lusa tem um corpo jornalístico capaz, reforçado de recursos humanos ao longo dos últimos 4 anos, pois a Lusa beneficiou de uma série de autorizações excepcionais de contratação ao arrepio das restrições que estavam em vigor desde 2009. O trabalho feito pelo Presidente do Conselho de Administração e pelo Conselho de Administração em geral foi inegavelmente muito bom e meritório, como é patente, e queremos reconhecê-lo e saudá-lo. Há medidas relevantes, como a aprovação que foi referida, atempada, que tem que ser atempada, dos orçamentos, que devem ser, evidentemente, salvaguardadas para que a situação que acabou de referir há bocado não possa acontecer, dos saldos transitarem e ficarem cativos, o que é um procedimento, infelizmente, comum em toda a administração pública, como sabe. Outras questões extra que acabou de referir, como, por exemplo, decorrentes do pré-PAV ou das progressões, também entendemos que devem ser ponderadas. Mas, no entanto, gostava de chamar a atenção para o seguinte: houve um corte, de facto, feito pelo acionista do Estado a quando da última Assembleia Geral, em julho de 2019. Esse corte traduziu-se em 3,6% em fornecimentos de serviços externos, com efeito de, posteriormente, na sequência das negociações, esse corte foi flexibilizado. E passo, desculpe, Sr. Presidente, a citá-lo assim. O Sr. Presidente dizia em 13 de 8 de 2009 que
estava afastada a redução de colaboradores ao trabalho que lhe está afeto, que seriam necessários adiar alguns investimentos, em particular obras, e que não iriam ser feitos com rapidez como queriam. Logo, posso concluir que, tal como o Sr. Presidente do Conselho de Administração disse, que as condições para manter o funcionamento e o serviço público estariam asseguradas e que estava completamente afastada de hipótese algumas decisões, como, por exemplo, o corte na rede de correspondentes a nível... É mesmo concluir, já temos uns 4 minutos. Muito obrigada, estou a concluir. Chegada aqui, pergunto-lhe, Sr. Presidente do Conselho de Administração, qual foi o reforço, de facto, do quadro de jornalistas que existiu na Lusa desde 2015? Se a Lusa beneficiou ou não de esta autorização especial, desta contratação? Se reconhece que, apesar da existência que queria salvaguardar da não aprovação atempada dos orçamentos e algumas situações que devem ser ponderadas decorrentes do pré-prav ou das progressões, se reconhece ou não que houve um aumento de indemnização compensatória. E depois, noutro contexto, senhora, estou a terminar. Já estamos mesmo nos 4 Gostava minutos de e fazer meio. ainda uma outra pergunta. Depois não é noutro justo contexto. para Se as grelhas terem recebeu terminadas, alguma não vez por pode parte realmente- deste Governo Acho que tem mesmo de pressões fazer para assim dar agora. uma ou outra notícia que pusesse em causa o jornalismo independente, pluralista, isento e rigoroso, que é apanágio da Lusa. Muito obrigada. Passo então agora a palavra à deputada Cláudia Bento. PSD. Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Presidente Dr. Nicolau Santos e o Diretor da área de suporte. Agradeço a exposição efetuada, as preocupações que aqui trouxeram e, como tal, não podemos ficar indiferentes à situação económica em que a Agência Lusa se encontra. O nosso grupo parlamentar teve conhecimento recentemente desta situação através de um comunicado elaborado pela Comissão de Trabalhadores, onde eles elencam muitas destas preocupações que trouxeram e alertam para a grave situação económica em que se encontra, colocando mesmo em causa a prestação de um serviço noticioso de qualidade, uma cobertura informativa regular e podendo não ter capacidade de resposta em situações inesperadas. Relembro, e como o Sr. Presidente já disse, a Lusa é a única agência noticiosa portuguesa. Durante o ano de 2018, 71% dos conteúdos foram relativamente a Portugal. Desempenha um papel extremamente preponderante na afirmação da língua portuguesa e presta ao Estado português um serviço de interesse público relativamente à comunicação dos cidadãos. Por tudo isto, é de lamentar o estado em que a Lusa se encontra. Além do mais, acresce que este subfinanciamento crónico em que se encontra vai pôr em causa a prestação deste serviço público. Embora o Sr. Presidente já tenha feito alusão, gostaria de questionar algumas questões. O contrato de prestação de serviços noticiosos e informativos celebrado entre o Estado português e a Lusa para o triênio de 2017-2019 foi ou não cumprido pelo Governo e pela Lusa? Em caso de incumprimento, gostaria de saber por quem e porquê? Alguma vez consideraram que o serviço de interesse público, nomeadamente noticioso e informativo, foi colocado em causa? A Lusa esteve alguma vez sujeita à asfixia financeira? Esteve ou não refém de cativações por parte do Governo? Em caso afirmativo, gostaria de saber quais. Por fim, e estando a falar no futuro, e é o futuro que muito nos importa, no próximo dia 1 de janeiro, mais uma vez, não vamos ter contrato. Portanto, vai estar findado. Isto parece um déjà vu, porque já aconteceu o mesmo em 2016 e nessa altura já era na presença de um governo socialista. No entanto, isto demonstra mais uma vez a incapacidade do Governo de resolver uma situação atempadamente. E existem incongruências entre aquilo que dizem e o que o Sr. Presidente está a dizer, porque realmente consta do programa atual do Governo, e passo a citar, a celebração de um novo contrato de prestação de serviço noticioso e informativo de interesse público com a Agência de Notícias Lusa, que assegure, e vou citar, um fluxo financeiro regular necessário à persecução dos seus objetivos, que reforça o seu papel como órgão de comunicação social de referência. E pelo aqui foi dito, isto em princípio não irá ser concretizado. Deixo por fim 3 questões. Gostaria de saber se de algum modo já foi abordado para um novo contrato, tem conhecimento que esteja a ser ou não preparado e para quando a sua assinatura. Acha que o serviço de prestação de um serviço público vai estar em causa neste novo orçamento? Terminar. Obrigada.
Passo agora a palavra ao deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Costa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar também por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa e o Sr. Diretor que o acompanha. Enfim, nós, ao ouvirmos a descrição aqui trazida pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa, compreendemos que o debate público sobre a viabilidade dos meios de comunicação e do jornalismo e sobre o financiamento dos média paira uns andares acima da realidade concreta dos média hoje em Portugal. Porque estamos a discutir novas formas de apoio, nomeadamente aos média privados e às companhias privadas de comunicação social que estão afetadas pela crise do mercado publicitário, mas estamos a faltar a infraestrutura mais elementar que no sistema da comunicação social existe, que é o serviço público que garante o acesso universal, a produção e a circulação de informação no seu, digamos assim, no seu circuito mais básico, indispensável e essencial, que é aquele que é desempenhado, em primeiro lugar, pela Agência Noticiosa Pública e pelos meios de comunicação social do Estado, a RTP e o Serviço Público de Rádio. Todos eles, sem exceção, afetados, neste momento, por condições gravíssimas de operação. E se nos últimos anos tivemos a boa notícia de, através da aplicação do PREVPAP, termos deixado de ter a vergonha de um contingente tão importante de profissionais do serviço público fosse ao longo destas três vertentes a trabalhar em condições de precariedade extrema, essa foi mesmo a única boa notícia que tivemos vinda destes setores, na medida em que eles continuam a padecer de uma subdotação em equipamentos, subdotação em instalações, subdotação em recursos profissionais, e essa é uma realidade que se iniciou dramaticamente durante o período da intervenção externa, da Troika, do governo PSD-CDS, mas que não foi recuperada até aos patamares anteriores, que já não eram propriamente famosos, ao longo dos últimos 4 anos. Portanto, este é o quadro. E é difícil, temos assistido nos últimos meses à abertura deste debate sobre o financiamento dos média. Bom, parece que o contributo mais importante que nós podemos dar para a saúde do setor da comunicação social em Portugal e para a garantia da circulação de informação, que é um bem comum essencial à democracia, é a salvaguarda dos serviços públicos e, em primeiro lugar, da Agência Noticiosa Pública e da Rádio e Televisão Públicas. Neste contexto, o que nos parece resultar das declarações do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa aqui hoje é a de que existe uma dificuldade... Já está nos 3 minutos, não sei se quer... Eu peço desculpa, eu pensei que tinha 5. Peço desculpa. Eu vou ser muito sucinto sobre as perguntas, então. Só vou ser telegráfico. Peço desculpa. Não, pois 5 teve aqui erradamente no princípio, mas vamos tentar, estou aqui a dar aqui uma margenzinha, mas é mesmo... Faça a pergunta, se faz favor. Vou ser objetivo nas perguntas, sim. Pergunta e acabou. São muito curtas. Primeiro, qual é a razão do atraso na aprovação dos orçamentos da Lusa? Por que razão é que eles são aprovados tão tardiamente no ano, com as consequências que depois têm em termos da cativação dos saldos? Segundo, há ou não alguma indicação do Governo sobre a realização de um novo contrato em linha com o que está proposto no programa do Partido Socialista e do Governo aprovado? Terceiro, muito rápido, rede de correspondentes vai continuar, vai ser diminuída ou não, como estava previsto no período do Governo anterior? É para passar a palavra agora, e, finalmente, última pergunta telegraficamente. A proposta que adiantou o Sr. O deputado do Dr. PCP Nicolau Santos. É a deputada Diana Ferreira. 20 segundos. Da criação de um pacote gratuito de 20 milhões de euros, de que maneira é que ele se poderia articular com a salvaguarda da saúde financeira da Lusa? Muito obrigado. Peço desculpa pelo abuso do tempo. Vou então passar à deputada Diana Ferreira. Agradeço realmente aos senhores deputados que se mantenham na grelha. São 3 minutos, como foi dito no princípio do debate, e é sempre 3 minutos, portanto, à partida temos que nos lembrar que é esse o tempo. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa, de cumprimentar também o Diretor das Áreas de Suporte, de agradecer a intervenção inicial que aqui foi feita, dizendo que a mesma nos deixa profundamente preocupados com a realidade da Lusa, naturalmente, mas também
com o caminho, um caminho que possa significar um enfraquecimento da agência Lusa, que desrespeite também, de alguma forma, o serviço público que a agência Lusa presta e que está obrigada a prestar. Aliás, basta consultarmos também o contrato da prestação de serviço noticioso informativo de interesse público da Lusa para percebermos logo na sua cláusula segunda as obrigações de cobertura a que a Lusa está obrigada no território nacional, mas também no estrangeiro, com informação sobre a atualidade portuguesa, da diversidade até de meios, digamos assim, em que essa informação deve ser prestada, no texto, fotografia, áudio, vídeo, dos vários campos e das várias dimensões de abordagem, ou seja, através do contrato que está assinado é possível perceber o que está efetivamente à responsabilidade da agência Lusa e é possível também perceber que essa responsabilidade devem estar garantidas as condições, designadamente por parte do Estado, para que a agência Lusa possa cumprir as suas funções. Porque se a agência Lusa não cumprir efetivamente aquelas funções, também entramos neste caminho de enfraquecimento que falava há pouco, que também nos preocupa por poder colocar em causa o direito a uma informação livre, a uma informação rigorosa, a uma informação pluralista, que esteja independente também dos grupos económicos e dos seus interesses, que é este também um papel fundamental que a agência Lusa tem na democracia portuguesa e na garantia do direito a informar e a ser informado desse direito constitucional. Não é aceitável para o PCP que depois de se ter feito um caminho em que se repôs efetivamente um valor da indemnização compensatória, que estejam a ser utilizadas outras estratégias para que esse valor não possa ser utilizado por parte da agência Lusa nas diversas áreas de investimento que tem que garantir, e nomeadamente também na garantia dos direitos dos seus trabalhadores. Porque a valorização dos profissionais da Lusa é também aqui fundamental para que eles possam exercer as suas funções naturalmente, para que possam ser devidamente valorizados, seja no que se refere à regularização dos vínculos, e falou-se aqui da regularização de 24, penso eu, trabalhadores que tinham vínculos precários, embora havendo uma outra realidade que não foi regularizada por motivos diversos, mas que merecia também, naturalmente, que este vínculo fosse considerado efetivo, e isso traz encargos para a Lusa, como também o que aqui foi explicado no que se refere aos direitos previstos no acordo de empresa, seja a questão das progressões, das diuturnidades, que têm também que ser respeitados. A intervenção que fez é para nós muito clara, não nos suscita dúvidas sobre o que aqui foi colocado. A preocupação, mesmo para acabar, a preocupação que temos tem a ver com, naturalmente, a intervenção que o PCP também terá que fazer sobre esta matéria, porque nós não deixaremos de intervir sobre o assunto que está aqui colocado em cima da mesa. Tenho duas perguntas muito concretas. É óbvio que há uma necessidade de reforço do orçamento da Lusa, perante tudo o que está colocado, até de um ponto de vista do equipamento tecnológico, até de um ponto de vista do seu edifício, e o grupo parlamentar do PCP já visitou por 2 vezes a agência Lusa, mesmo para terminar, e queria saber se há de alguma forma uma estimativa ou uma aproximação do valor que acham que é necessário ser reforçado na agência Lusa para que cumpra as suas funções. E queria também um ponto de situação relativamente ao novo contrato de concessão da agência Lusa, como é que está, uma vez que o que existe atualmente termina agora no ano de 2019. Vamos então agora... Não, isto foi muito mau, desta vez foi tudo muito mau. Mas como parece-me que não está cá a deputada do CDS, estava aqui inscrita para falar, mas não está aqui presente, portanto, olha, foi da maneira que isto acabou por recuperar, e passo-lhe então volto a passar ao Presidente do Conselho de Administração da Lusa, aqui para ter 10 minutos para responder às questões. Muito obrigado pelas questões que me foram colocadas, vou tentar esclarecê-las. Senhora Deputada Rosário Gamboa, qual foi o reforço desde 2015, o reforço em termos orçamentais, suponho eu? O reforço foi aquele que referiu, passou de 10 milhões para 12,8 milhões em termos de indemnização compensatória. Neste quadro, quando eu cheguei à agência Lusa, já em 2016 estava contemplada a contratação de 6 pessoas, não é? 6 pessoas. Essas contratações, eu não sabia, mas as contratações, tinham-me dito quando eu chegasse à agência, e eu só entrei em 2017, que essas contratações que vinham de 2016, que eu as poderia concretizar em 2017. Eu não sabia, enfim, não estava noutra realidade, que caducam automaticamente as autorizações no final de cada ano. Portanto, é preciso reelaborar o processo. E, portanto, foi reelaborado e nós conseguimos, mas apenas em 2018 é que conseguimos contratar estas primeiras pessoas, estas primeiras 6 pessoas.
Eram substituições, atenção, não era reforço, eram pessoas que tinham saído da agência, tinham sido requisitadas por outras instituições públicas e, portanto, era apenas isto. De qualquer maneira, eu deparei-me com uma realidade quando cheguei à agência que era a seguinte: a rede nacional e internacional da Lusa estava muito depauperada. Tinham saído muitas pessoas e havia necessidade de recompor essa rede. E, portanto, houve aí um esforço particular junto do Ministério das Finanças e junto da Cultura, obviamente, no sentido, e tivemos sempre o apoio do lado da cultura, que tem sido precioso ao longo de todo este tempo, para tentarmos recompor precisamente a rede nacional e internacional de correspondentes. E isso foi conseguido em 2018, começou-se a concretizar em 2018 com a contratação, não para os quadros da empresa, mas como colaboradores, de 27 pessoas, 20 para a rede nacional e 7 para a rede internacional, para cumprirmos o contrato com o Estado, porque havia vários pontos no mundo onde nós, como foi referido pelo contrato do Estado, devíamos estar presentes e não estávamos presentes. E, portanto, foi necessário fazer esse tipo de recomposição. Não houve, quer dizer, a imunização compensatória, penso que já referi relativamente ao que se passou, portanto não atingiu os valores que existiam antes da crise, antes do corte de cerca de 30%, mas ficou nos 12,8%, ou 12,8 milhões, peço desculpa. E não, eu nunca recebi, nem a minha diretora de informação me transmitiu alguma vez que tenha havido pressões por parte deste Governo ou por parte de qualquer outra entidade para produzir notícias, para dar notícias a favor deste ou daquele, e suponho que quem anda no jornalismo sabe que esse é um dos valores sagrados em matéria de jornalista, não ceder a pressões. Portanto, desse ponto de vista, não temos... Eu não tenho conhecimento de nada e a minha diretora de informação também nunca me transmitiu nada. Em relação à senhora deputada Cláudia Bento, eu gostava de dizer que o contrato de 2017 ou 2019 foi ou não cumprido. Foi cumprido com exceção da inflação, ou seja, o contrato está explícito que deve ser atualizado pelos valores da inflação. Esses valores, portanto, tendo o contrato entrado em vigor em 2017, nós deveríamos receber valores em 2018 relativamente a 2017 e em 2019 relativamente a 2018. Calculados esses valores dá 400 e... Cerca de meio milhão. Cerca de meio milhão, aproxima-se do meio milhão de euros, que nós não recebemos. Portanto, se nós tivéssemos mais esse meio milhão de euros, talvez eu não tivesse pedido esta audiência, mas, enfim, peço desculpa. O serviço foi colocado em causa? Não, até agora o serviço não foi colocado em causa. A Lusa tem conseguido viver com os seus orçamentos. Como digo, este ano há uma alteração estrutural. Os encargos decorrentes da regularização do passado, das avaliações não feitas e dos pré-VPAVs, dos chamados precários, desequilibraram completamente o orçamento da Lusa. E, portanto, neste momento, a única maneira que nós temos é cortar no investimento. Mas também, ao cortar no investimento, nós estamos a chegar à conclusão que, mesmo aí, nós já temos dificuldades em acomodar esta situação. E, portanto, provavelmente, se tudo se mantiver como está neste momento, nós, no próximo ano, temos de começar a equacionar a cobertura nacional e internacional de alguns acontecimentos. Só para terem uma ideia, para ver a situação da comunicação social em geral, agora o Sr. Primeiro-Ministro irá à Índia. A Lusa vai, e acho que há muito poucos órgãos de comunicação social que vão acompanhar esta visita. Não vai ninguém. Então só vai a Lusa acompanhar esta visita. Quer dizer, eu penso que isto se encontra no serviço público que a Lusa deve prestar, Presidente da República, Primeiro-Ministro, enfim, Presidentes de partidos, etc. Penso que isto se encontra dentro do quadro do serviço público que a Lusa deve prestar. Bom, mas isto pode parecer, para quem ouve falar muito em milhões, esta é uma deslocação que nos vai custar 4.000 ou 5.000 euros. E neste momento 4.000 ou 5.000 euros na Lusa já nos leva a pensar se nós, enfim, onde é que vamos arranjar os 4.000 ou 5.000 euros para cumprir este tipo de situação. Portanto, as coisas estão complicadas. Foi sujeito a cativações. Bom, a cativação, como digo, não é algo que nos seja dita. Agora, quando nós temos um orçamento aprovado muito tarde, e já não temos capacidade de executar, e pelo acordo existe o anexo 1 que nos obriga a devolver dinheiro que nós não consigamos investir, bom, podemos chamar várias coisas, mas enfim, mas é seguramente algo que nós não conseguimos aplicar e não reverte para nós, é algo que não reverte para nós, e isso seria importante se nós ficássemos com esse fundo. Relativamente a esta questão, nós, na realidade, no orçamento temos 12 milhões e 800, está escrito.
Mas, na realidade, o que nós vamos devolver nos últimos 4 anos são 4 milhões de euros. Ou seja, o que quer dizer que, em média, os 12 milhões e 800 que aumentaram versus 10 milhões, em média estamos a receber mais de 10%. Ou seja, o custo do serviço público foi contratado baseado numa realidade completamente diferente há uns anos atrás, onde estava tudo congelado, onde havia cortes nos salários, onde havia não promoções e, de repente, a situação alterou-se. Ou seja, o acionista alterou e tudo isso foi alterado. Por isso, estamos a receber financiamento baseado no passado e o crescimento real e efetivo, como eu costumo dizer, a taxa real de crescimento é 10%. Ou seja, não é aos 20%, porque nós vamos devolver, já devolvemos 1 milhão e 400 este ano e estamos previsto devolver no início do próximo ano 2 milhões. Muito bem, vamos fazer isto em contrarrelógio rapidamente. Em 1 de janeiro não vamos ter, obviamente, orçamento, não é possível, porque nós estamos dependentes, e isso respondo também já ao Sr. Deputado Jorge Costa, porque nós estamos dependentes da aprovação do Orçamento do Estado e depois estamos dependentes da Lei de Execução Orçamental. E, portanto, só depois disso é que nós podemos aprovar o nosso orçamento. Portanto, este tipo de situação em 1 de janeiro não teremos seguramente. Já foi abordado o novo contrato. Durante o ano de 2018, eu logo no princípio do ano falei com a senhora Ministra da Cultura no sentido de nós começarmos a preparar o novo contrato de programa para o triênio seguinte. Acontece que fui informado em maio que o Governo entendia que, por ser um contrato que ultrapassava a legislatura, que não deveria fazer esse contrato. Bom, e então a alternativa que se pôs em cima da mesa e na qual começámos a trabalhar rapidamente foi a extensão do atual contrato por 1 ano. É isso que está em cima da mesa, é isso que está neste momento em aprovação no Tribunal de Contas e, portanto, é com isso que nós vamos viver no próximo ano, com a extensão do contrato de programa, com as condições que estavam implícitas agora nestes 3 anos. Quando é que será aprovado? Bom, está a ser preparado. Quando será aprovado? Não sei exatamente. Agora, seguramente, já tive encontros depois com a nova equipe, com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, relativamente ao novo contrato de programa. Já falámos 2 vezes, já tivemos 2 reuniões na Cultura e estamos efetivamente a preparar um contrato de programa há 3 anos. E aí... eu penso que posso adiantar um bocadinho e responder ao Dr. Jorge Costa. Eu penso que a Lusa, à semelhança de uma agência como a IEF, que tem mais ou menos as mesmas características que a Lusa e que tem um contrato a 10 anos, eu penso que a Lusa deveria ter um contrato a 10 anos. E deveria ter um contrato a 10 anos porque isso dá uma estabilidade à agência em termos de estratégia, em termos de cumprir os seus objetivos, em termos de se modernizar, que os contratos trianuais, mas em que estão sujeitos os orçamentos sempre à aprovação, em que não coincide com aquilo que nós pensamos que vamos receber, levantam muitas dificuldades. E, portanto, a minha ideia é o seguinte: tendo em vista a importância que a Lusa tem no quadro da coesão social do ponto de vista mediático do país, tendo em vista a importância do ponto de vista do suporte dos órgãos de comunicação social, e como vos disse, são quase 200 que dependem das informações da Lusa, o que eu penso que, se se entende que a Lusa presta realmente um serviço público indispensável, se se entende que os alertas do Sr. Presidente da República fazem sentido, então eu penso que a Lusa poderia ser utilizada como um instrumento de suporte e de apoio à comunicação social em Portugal, no sentido de prestar gratuitamente um pacote informativo. Enfim, seguramente haveria coisas que nós continuaríamos a comercializar, mas um pacote informativo razoavelmente alargado a todos os órgãos de comunicação social que o solicitassem. Isto implicava o quê? Implicava, obviamente, que houvesse um consenso na Assembleia da República relativamente a esse objetivo, da Lusa atuar como suporte da comunicação social em Portugal. Implicava, do meu ponto de vista, também um contrato a 10 anos e implicava um pacote financeiro que nos compensasse, obviamente, daquilo que nós deixaríamos de receber. Atendendo a que nós recebemos os tais 12,8 milhões, eu penso que um pacote financeiro que andasse, enfim, que fosse até aos 20 milhões, mas que pode ser seguramente negociado, seria possível. Há maneiras interessantes que possam, enfim, financiar este pacote, sem ser apenas dinheiros do Estado. Eu penso que sim, mas eu deixaria isso para outra situação. Eu já estou a ultrapassar, peço desculpa. Não sei se posso dizer 2 ou 3 coisas rapidamente. Portanto, o novo contrato já respondi, a rede de correspondentes está cumprida, o pacote gratuito já respondi também à deputada Diana Ferreira. Pois, a estimativa para cumprir as nossas funções é cerca de 1 milhão de euros este ano para 2020, para 2020. E o novo contrato, penso que já disse como é que está. Muito obrigado, desculpe.
eu agradeço os esclarecimentos e, acima de tudo, deixo a certeza que isto não vai ficar, obviamente, esquecido, e agradeço a vossa vinda cá, agradeço o vosso alerta. É fundamental para o país termos as notícias, a luz a funcionar como deve ser, portanto, seguramente não vai ser esquecido, seguramente este Parlamento vai levar e ter isto tudo que vocês disseram em consideração. E vamos passar à próxima, já temos uma a seguir. Muito obrigado.